Salve, salve galerinha, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula no canal Português para Todos com o professor Luiz Belo, este que vos fala. E hoje nós estudaremos frase, oração e período. Exatamente, estudaremos frase, oração e período. Mas antes de iniciarmos a aula propriamente dita, eu já quero te pedir para você curtir o vídeo, comentar e compartilhar com outras pessoas, pois fazendo isso você fortalece cada vez mais o canal Português para Todos, para que possamos transmitir mais e mais conhecimento, beleza? E claro, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações de tudo que nós postarmos, de tudo que nós compartilharmos no canal Português para Todos. Beleza? Sem mais conversa, vamos para a aula. A gramática normativa da língua portuguesa, que prescreve as regras, normas gramaticais da nossa língua, pode ser dividida em 4 partes: fonologia, morfologia, sintaxe e semântica. A fonologia estuda os sons produzidos por nós. Isso inclui fonemas e letras, divisão silábica, acentuação gráfica e etc. Já a morfologia estuda as classes de palavras, também chamadas ou conhecidas como classes gramaticais ou classes morfológicas. Isso desde sua estrutura e formação até suas flexões de gênero, número e grau, e etc. A sintaxe, por sua vez, é a parte da gramática que analisa as orações e os termos que as constituem. Por exemplo, frase, oração, período, sujeito, predicado, objeto direto, dentre outros. Por fim, também temos a semântica, que estuda as palavras e seus significados, hipônimos, hiperônimos, denotação, conotação e muito mais. Hoje, especificamente, o assunto que estudaremos está no campo da sintaxe. E isso está no campo da sintaxe, pois estudaremos frase, oração e período. Muito bem. Dito isto, nós precisamos entender o que é uma frase. Frase, na verdade, é todo enunciado linguístico dotado de significado, ou seja, é uma comunicação clara, precisa e de fácil entendimento entre os interlocutores, seja na língua falada ou escrita. Resumindo, frase é tudo aquilo que eu sou capaz de transmitir e alguém entender. Tudo aquilo que alguém fala e eu entendo. Beleza? Então, frase é todo enunciado que tem sentido ou que estabelece comunicação. Neste caso, nós temos 2 tipos de frases. Frase nominal, no que diz respeito à estrutura, nós temos frase nominal. Quando é que eu tenho uma frase nominal? A frase é chamada de nominal quando ela não apresenta verbo na sua estrutura. Exemplo, que olhos encantadores. Evidentemente que quando eu falo que olhos encantadores, a pessoa compreende o que eu estou falando. Ela sabe que eu estou elogiando os seus olhos. Entretanto, essa frase não apresenta verbo. Beleza? A segunda frase já é chamada de verbal. Repetindo, quanto à estrutura, ela pode ser nominal, quando não apresenta verbo, e verbal. Ora, a nominal é a frase que não apresenta verbo. A verbal, evidentemente, é a frase que apresenta verbo.
E eu fiz questão de utilizar um exemplo que, na verdade, é a mesma coisa do que está sendo dito lá em cima. Contudo, a diferença é que a frase passou a ser verbal. Seus olhos são encantadores. Beleza? Então, frase nominal é a frase que não tem verbo. Frase verbal é a frase que tem verbo. Tranquilo? Beleza? Se porventura você gosta de aprofundar ou gostaria de aprofundar um pouco mais sobre tipos de frases, exclamativa, declarativa e etc., vou deixar aqui na descrição o link do vídeo no qual falamos sobre os tipos de frases. Tranquilíssimo? Na sequência, nós temos oração. Frase é todo enunciado linguístico que tem sentido completo. E o que é uma oração? Na verdade, oração é todo enunciado linguístico dotado de sentido ou que tem sentido completo, porém, há necessariamente a presença de um verbo ou de uma locução verbal. Repetindo, oração é a frase que tem verbo, beleza? Verbo aqui, quando eu me refiro, eu estou falando de verbo ou locução verbal. Este verbo, por sua vez, pode ser explícito ou subentendido. Yes? Exemplos. Eu ajudarei na construção da igreja. Observem que eu tenho o verbo ajudar conjugado na primeira pessoa do singular. Eu ajudarei. Ajudarei é o verbo. Logo, eu estou diante de uma frase verbal que eu vou chamá-la de oração. Ok? Eu vou ajudar na construção da igreja. No primeiro caso, ajudarei, eu tenho aqui um verbo, certo? No segundo exemplo, eu tenho uma locução verbal. Vou ajudar. Vou ajudar, na verdade, é a mesma coisa de ajudarei, só que ajudarei uma palavra. Vou ajudar uma locução verbal, ou seja, duas palavras que têm apenas o sentido de uma, a ideia de uma. Vou ajudar é igual a ajudarei. Tranquilo? Então, recapitulando, o que é uma oração? Oração nada mais é que uma frase que tem verbo. Quando eu falo verbo, pode ser um verbo ou uma locução verbal. Certo? Se tiver dúvida, comenta lá, fala qual é a sua dúvida para que a gente possa eliminá-la. Esclarecer, explicar, para que você não tenha dúvida. E por fim, nós chegamos ao terceiro degrau. Frase, oração, período. O que é um período, então? Eu já sei que frase é todo enunciado que tem sentido completo. Oração é um enunciado que tem sentido completo, mas que necessariamente precisa ter um verbo ou uma locução verbal. E o que é um período? Período nada mais é que um enunciado linguístico que se constitui de uma ou mais orações. Ou seja, período é um conjunto de orações. Ok? Quando eu falo que período é um conjunto de orações, eu estou dizendo que eu posso ter um período formado por uma oração, eu posso ter um período formado por duas ou mais orações. De acordo com o número de orações, eu vou classificar esse período em simples ou composto. Quando é que o período ele é simples? Ele é simples quando formado por apenas uma oração. Quando este período for simples, formado por apenas uma oração, eu posso chamá-lo de oração absoluta. Ou seja, oração absoluta ou período simples são duas nomenclaturas, dois nomes para a mesma coisa. Beleza? Além do período simples, eu tenho o período composto. Ora, se o período simples é aquele formado por apenas uma oração,
E este eu posso chamar de oração absoluta. Quando é que eu tenho período composto? É simples, quando este período é formado por duas ou mais orações. No período simples, como exemplo, nós temos: os professores entregaram as provas. Como é que eu sei que esse período é simples? O que vai caracterizar o número de orações de um período? O número de verbos. Os professores entregaram as provas, eu tenho apenas um verbo, que é o verbo entregaram. Portanto, se eu tenho apenas um verbo, período simples. Se este período me apresenta mais de um verbo, o número de orações corresponde ao número de verbos. A exemplo do período abaixo, que é composto, quando formado por duas ou mais orações. Hoje o dia está lindo. Por isso, os garotos irão ao cinema, ao clube e depois voltarão para casa felizes. Portanto, este período ele é composto porque é formado por mais de uma oração. Aí aqui eu tenho o verbo estar, eu tenho o verbo irão, eu tenho o verbo voltarão. Já caracteriza aqui a presença de 3 verbos, tá ok? Mas além destes eu tenho também o verbo implícito aqui, ó. Os garotos irão ao cinema, irão ao clube e depois voltarão para casa felizes. Entendido? Beleza? Então, quando é que eu tenho um período simples? Quando ele é formado por apenas uma oração. Quando é que eu tenho um período composto? Quando ele é formado por duas ou mais orações. Dúvidas? Sem problema? Então, por hoje é só. Nós ficamos por aqui. Até a próxima aula. Tchau. Fui.